Eu nunca procurei emprego na minha vida. Eu tinha muito medo. A primeira coisa que eu pensei foi fazer um fundo de reserva, porque eu sabia que não seria fácil, porque a gente lida com dinheiro das pessoas, né. Você pode lidar 100% da tua vida ao teu negócio. Exato, Ter dinheiro não significa ser rico, né. exato. Nós podemos ser empreendedores como empregados, né, podemos ter a atitude de empreendedorismo em todas as ocasiões da vida. Eu ainda aconselho que elas leem livros. Então, essa organização do pensamento, da disciplina das coisas, elas podem ser aplicadas na nossa vida em todas as situações. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Agir Mais, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Todos são muito bem-vindos. Nós estamos transmitindo, além das plataformas de podcast, também pelo YouTube, lá na Autossuficiência Brasil. Estamos felizes com a participação de todos vocês aqui nesse canal de podcast, que nós falamos sobre empreendedorismo, sobre carreira profissional, sobre o mercado de trabalho, sobre emprego, educação, finanças, saúde emocional e muitas outras coisas boas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Fiquem aqui conosco, nós temos hoje grandes convidados, como todos os nossos episódios nós temos. E para começar, a Bia Garcia está aqui conosco. Bia, bem-vinda, tudo bem? Olá, Paulo, tudo bom? Olá, pessoal. Obrigado por estar aqui conosco. E nós temos um super convidado que eu vou pedir para a Bia, por favor, fazer a apresentação do Francisco. Ah, sim. Então hoje estamos com o Francisco Ferreira. Ele é um profissional bastante experiente que já liderou departamentos de contabilidade, fiscal e departamento pessoal. Atuou também como professor universitário por 13 anos na disciplina de perícia contábil, auditoria e contabilidade gerencial. E é sócio fundador da VEC Lumen Contabilidade, onde atende clientes de vários setores, indústria, comércio, prestação de serviços e terceiro setor. Seja bem-vindo, Francisco. Muito obrigado, Bia. Francisco, muito bem-vindo entre nós, obrigado pela sua presença aqui. Nós já escutamos boas coisas a respeito da sua carreira profissional e dizem que contador é um mal necessário nessa vida, não só para a pessoa jurídica, que o pessoal geralmente está acostumado, mas para a pessoa física também. Afinal de contas, hoje em dia quase todo mundo tem que fazer declaração de imposto de renda e por aí vai, né? E é isso mesmo? O contador é um mal necessário, Francisco? Olha, eu diria que é um bem necessário e um adjutor para todas Aham. as pessoas, físicas e jurídicas. Muito bem. O que faz um contador? Se você pudesse descrever essa profissão, que é muito importante desde sempre, desde os tempos bíblicos, já tínhamos contadores na Terra, né? O que faz essa profissão, Francisco? Olha, o contador, ele é o profissional que atua com o patrimônio. Então, tudo que se refere às variações, à medição do patrimônio, desde aquisições, as receitas das operações de venda, de compra, tudo que as pessoas físicas e jurídicas fazem, eles precisam ser refletido, reportado, geralmente para o governo, por meio da administração fiscal, e dessa forma é a atuação do profissional. Faz desde a abertura de empresa até a morte dela. Você sabia, Bia, da importância de contadores? Não, está sendo uma novidade, né? Eu imaginava algumas coisas, mas tantos detalhes assim, né? Muito abrangente toda a É área. muito abrangente, todo mundo precisa de um contador, se não precisou ainda, vai precisar certamente. Por isso até, Francisco, que a gente escuta que essa é uma das profissões que não tem desemprego. O índice de desemprego para bons, especialmente para bons contadores, é muito alto, porque são muitos os escritórios de contabilidade por aí, né? O que você acha sobre o mercado de trabalho? Olha, posso afirmar para você isso. Na minha casa eu sempre brinco com as pessoas, porque eu nunca procurei emprego na minha vida. Olha só. Eu vejo pessoas falarem: "Olha, fulano de tal ficou X meses desempregado". Eu sempre fui chamado de uma empresa para outra empresa.
Então vamos lá, já que você falou isso de uma empresa para outra empresa, vamos entender um pouquinho da sua história. Vamos retroagir lá no tempo e quando que despertou em você esse interesse pela contabilidade, pelos números? Aliás, quem mexe com contabilidade tem que gostar de números, certo? Sim, verdade. Mas você sempre teve vontade de trabalhar nessa área de contabilidade? Como é que foi? Bom, eu sempre tive vontade de trabalhar na área de negócios. Meu pai, ele era feirante e eu sempre ajudei ele com a organização das contas, a prestação de conta para fornecedores, e eu sempre achei que fosse trabalhar na área de negócios. Eu achava que eu ia fazer administração, mas quando eu me deparei com a ideia de prestar vestibular, escolher uma profissão, e aí fazendo pesquisas, indo em palestras, eu vi que meu negócio era contabilidade, também dada a oferta que o mercado tinha, era muito Ok, mais frequente. excelente. Aí você terminou a faculdade, já estava empregado, você já estava anos de experiência e você continuou nessa primeira empresa? Sim, na verdade era a minha terceira empresa na área de contabilidade. Aham, Eu trabalhava numa empresa que montava móveis no antigo Banco Nacional, lembra desse? claro. E eu montava móveis, fazia implantação de layouts naquela empresa. E o contador dali, uma vez me chamou para ajudá-lo em alguma coisa. Ele via que eu levava minha mochila da escola para o trabalho. E aí ele me Aham. chamou para fazer alguma coisa no escritório, e eu levava coisas para ele no banco, em clientes. Acho que tinha uma empresa de factory, sabe, Sim, sim. que eu levava os documentos, e daí quando eu saí daquela empresa, ele me convidou para trabalhar com ele, e isso foi em 1993. É a oportunidade juntando-se com a qualificação. Você já estava se Foi qualificando na exato, área, ele te exatamente, observou, serviu como mentor. exato. Aliás, para os nossos mais jovens é isso mesmo, se você consegue encontrar um mentor de uma área que você gosta, que você tem interesse, junte-se a essa pessoa, porque geralmente as oportunidades vêm através da rede de contato. Bia, você já teve mentor na sua vida, Bia? Sim, posso considerar que sim. E como é que foi essa Tive um bom experiência? mentor. Eu acredito que fez grande diferença, não só na parte profissional para procurar empregos, mas também na minha formação profissional, né. Ok? Como lidar com as dificuldades dentro do mercado de trabalho, lidar melhor com os desafios, então Excelente. Essa é foi uma boa dica muito, para muito os bom. mais jovens, né, para eles terem alguém orientando ali, um mentor, um coach, etcétera. Bom, Francisco, voltando aí para a sua história então, depois dessa primeira experiência profissional, inclusive com essa pessoa que você conhecia lá, como é que foi a sua ascensão? Você já começou como contador nessa empresa, não? Não, eu era assistente dele, né. Uhum. Depois disso, ele fechou o escritório, ele teve um problema de saúde, aí um outro escritório me convidou para trabalhar, eu já estava na faculdade nessa época. Ok. Depois aquele escritório foi vendido, e aquele escritório que foi vendido teve um cliente que não se adaptou ali naquele ambiente, na nova filosofia do escritório, e Ah, ele me convidou para fazer parte da equipe que ele ia colocar a contabilidade internamente. interna. Montou uma equipe. Ok. E aí me convidou para liderar aquela equipe, e eu fiquei ali até, eu fundar o escritório. Por quantos anos isso? Fiquei ali por 6 anos. Ok, foi uma boa experiência para Foi você. excelente. Você teve medo quando esse cliente te chamou, te convidou para compor a equipe dele, liderar a equipe dele? Como é que foi esse desafio para Eu você? já atendia ele, ele era fazia parte da minha carteira Você no já conhecia escritório, bem, então eu conhecia a rotina da empresa. tá. Então eu fiquei bem seguro quando Você já fui. estava formado aí nessa época? Já estava Já formado, estava formado, já. provavelmente recém-formado. Sim, Ok, quando você se formou, você tinha quantos anos, mais ou eu menos? tinha 26 anos, 25 26, anos. 25 anos, É. excelente, um jovem profissional. Aí você ficou nessa empresa 6 anos, aprendeu muita coisa, cresceu. E de repente, como é que foi essa decisão de começar o seu próprio negócio, o seu próprio escritório? Essa é uma decisão importante na sua vida, certo? Sim, verdade. Eu tinha muito medo. A primeira coisa que eu pensei foi fazer um fundo de reserva, porque eu sabia que não seria fácil. Então eu trabalhei por anos fazendo esse trabalho, um fundo de reserva. Uhum, Então, eu tinha um relacionamento muito bom, tenho até hoje com o meu chefe ele era o superintendente da empresa, ok. e ele falou: "Olha, realmente não tem como, a gente te promover aqui, então você vai ficar nesse estado aí,
Sempre, o para resto da sempre, sua né? carreira. É. E aí ele me incentivou até, né? Olha só. E aí eu montei o escritório e até hoje eu faço alguns trabalhos para ele. Essa empresa ela deixou de existir pouco tempo atrás, porque os fundadores da empresa faleceram Uhum. e ele foi o superintendente daquela empresa até então. Hoje ele trabalha em outro ramo, mas de vez em quando a gente ainda tem contato. Tá, então ali você comentou que você tinha medo de começar seu próprio negócio, isso é absolutamente natural, as pessoas que vão empreender pela primeira vez dá aquele frio na barriga, Sim. especialmente quando você tem um emprego, você tem a carteira assinada, você tem lá seus direitos, os benefícios, o salário na sua conta aqueles dias corretos, então os riscos são muito menores. Entretanto, você está subordinado a várias coisas que como empreendedor você não está. É natural essa fase aí de medo, de incertezas, de insegurança, né. Mas faz parte, correr risco faz parte do espírito empreendedor. Você decidiu então abrir o seu próprio negócio, você começou pequeno, já começou grande, como é que foi? Bem pequeno. Eu já tinha alguns amigos que abri empresas para eles, que eram empreendedores, ainda trabalhando naquela empresa. Certo. E eu já tinha ali uma renda extra que eu fazia por conta desses atendimentos, Provavelmente algo pequeno. bem pequeno. E eu trabalhei sozinho por mais 1 ano e meio, mais ou menos. Depois fui formando uma equipe, Aham. né, e no decorrer do O seu tempo primeiro escritório provavelmente era na sua própria casa ou não? não, foi um escritório fora de Escritório. casa, Você era o dono, o único funcionário e tudo mais no tudo, início? fazia tudo. Atendia telefone, atendia cliente, Limpava? visitava, limpava. A minha esposa, ela ia, me ajudar quando fazia uma faxina grossa ou fazia arquivo, ela ia Aham, me ajudar. aham. E depois, as coisas foram ganhando corpo, né, e as Aham. coisas foram andando. É, provavelmente naquela época ainda não existia o MEI, o microempreendedor individual. Não existia. Como é que você vê essa questão hoje? Porque muita gente, trabalha às vezes como motorista de aplicativo, ou tem um negócio muito pequenininho, e não desperta para a importância da formalização. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho essa ideia fantástica para formalizar, principalmente para as pessoas se protegerem do ponto de vista da previdência social. Uhum. E e é tão fácil de abrir e fechar que vale a pena a pessoa, gastar ali um tempo, consultar um profissional, ou se ela tiver habilidade, ela mesma pode fazer isso. Então eu acho que é muito, eh, Acho que hoje é até online, não é? é um Você vai lá sempre no foi online, sim. aham, É é um trabalho bem bem simples, simples. né? Quando foi criado a oportunidade do MEI, foi formalizado, os escritórios de contabilidade que também eram formalizados ganharam um incentivo fiscal, uma redução da carga tributária para atender no mínimo 6 MEIs por semestre. Ok. Então, nós, como estávamos dentro dessa formalidade, o conselho regional, nos comunicou que nós deveríamos atender gratuitamente Que 6 MEIs interessante, eu não por a sabia cada disso. semestre, Isso até hoje ou não? até hoje. Quer dizer, cada escritório de contabilidade é incentivado a atender alguns MEIs gratuitamente, A abertura tem que ser a gratuita. abertura. É. E a partir daí a manutenção é algo pequeno também. Mesmo quem tem MEI precisa de um contador o tempo todo? Eu digo que precisa, porque a pessoa vai que ela dá certo, e ela precisa, ver o que vem depois dali. Ou vai que não dá certo, ela precisa deixar as coisas Em para ordem. não gerar dívidas para si, né. Sim, com a É. Receita Federal, com o fisco, etc e tal. Bia, você viu que nós mudamos de assunto, de contabilidade para empreendedorismo. Só curiosidade aqui, Bia, você já pensou alguma vez em empreender? Isso te assusta? Eu acho uma área muito boa, acho muito legal, mas, agora vendo realmente como funciona, eu vejo a importância de um contador, Uhum. porque sabendo que dentro dessa área a gente tem impostos, tem várias coisas com o governo. Talvez o microempreendedor ele vai ter o desejo e vai ter a habilidade central do negócio, Uhum. mas a parte técnica, que também é super importante, Ele ele vai precisa ser precisar do orientado, apoio. né, de um profissional. Então, achei muito legal, mas penso sim, Excelente. penso Isso acho que é sim. até bom para desmistificar a imagem que muita gente tem que contador é só para empresa grande. Verdade. Não é isso, né, Francisco? Absolutamente. E olha, outro aspecto é que enquanto o contador cuida da parte técnica do teu negócio, você pode lidar 100% da tua vida
ao teu negócio. Exato, buscar mais Uhum. clientes, Exato, perfeito. desenvolver novos Desenvolver, produtos, novos serviços, etc e tal. exato. Bom, voltando o tempo um pouquinho, então, pessoal, esperamos que vocês estejam acompanhando aí a história do Francisco, esse contador de sucesso que tem um grande escritório hoje. Então, você começou lá bem pequenininho, você comentou mais ou menos 2 anos bem pequenininho. Sim, E aí depois o número de clientes provavelmente começou a crescer e você exatamente, foi juntando mais gente no seu escritório. exatamente. Eh, Isso já faz quanto tempo? Isso foi em 2004. 2004, então já temos aí quase 20 anos, Sim, que você tem o seu próprio escritório, imagino que tem muitos clientes hoje, tá bem, tá tranquilo? temos bastante trabalho. Excelente, Não dá para ficar tranquilo, né, essa como é contador. tranquilo na vida, a gente precisa sempre buscar, atender bem as pessoas, né, atender bem os clientes, acho que a sua área é uma área de muita responsabilidade, embora hoje existam muitos sistemas, eu imagino que controlem a parte fiscal, contábil das empresas, Sim. mas o contador fica ali para alertar. Quais habilidades você vê de um bom profissional de contabilidade? Quando você, como dono do seu próprio negócio, entrevista algum candidato lá para o seu escritório, quais são as habilidades que você busca num bom profissional? Eu avalio e aprecio que ela tenha capacidade de fazer planejamento e execução das tarefas, que ela seja responsável, verdadeira, porque a gente lida com dinheiro das pessoas, né? Não exatamente o dinheiro, mas repercute em pagar ou pagar mais ou menos, né? E também eu acredito que ela precisa ser eh, organizada, porque a gente vive num ambiente de prazos que precisam ser Certo. atendidos, então precisa ter essa organização para poder atender os prazos e produzir ao mesmo tempo. Excelente, eu acho que o Francisco aí falou para a gente algumas hard skills, alguns conhecimentos técnicos necessários e algumas soft skills, que são habilidades comportamentais. Dizem que a maioria das pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e muitas vezes despedidas, mandadas embora, por falta de habilidades comportamentais. Você concorda com isso, Francisco? Eu concordo. A gente precisa saber lidar com a parte comportamental e emocional, porque o trabalho é um lugar social. A gente Uhum. precisa saber lidar com as pessoas. Exato, relacionamento, Sim, respeito, pontualidade, responsabilidade, proatividade, são coisas que muitas vezes a gente não aprende na escola, não é, Bia? Não. Não está lá nos livros muitas É vezes. só na prática mesmo. Na prática, do berço, muitas Uhum. vezes, essas habilidades a gente começa a desenvolver lá desde pequeno, dentro de casa, na sociedade, e muitas vezes faltam essas habilidades para profissionais. Por isso que muita gente perde emprego, infelizmente. eu diria que nós aprendemos em casa, nos aperfeiçoamos com as pessoas com quem nós convivemos. Uhum. É isso, observando bons exemplos, aprendendo, todo mundo tem algo para aprender, para progredir, para melhorar no seu comportamento e tudo mais. Verdade. Então, Francisco, o que você diria para os mais jovens da nossa audiência que estão buscando oportunidades no mercado de trabalho ou até antes disso, buscando o que estudar? Quais conselhos você daria? Fala aqui para eles como se você estivesse falando para os seus filhos. Perfeito. Eu sempre digo para os meus filhos, e posso dizer para qualquer pessoa jovem, que estudem, especialmente atualmente, porque os jovens, eles querem que todas as mensagens, tudo que for desenvolvido de conhecimento humano chegasse para eles por meio de vídeo, né. Mas a leitura ainda é a forma, embora seja arcaica, mas é a forma mais, eh eh, propícia, adequada de se adquirir conhecimento, de conhecer o pensamento de outras pessoas. Então eu ainda aconselho que elas leem livros, que elas, busquem, conhecer os movimentos artísticos, literários, documentários, por meio da leitura. É claro Esse que todas as formas de artística expressam alguma coisa aqui proveitosa, né. Excelente conselho, eu gostei muito, pessoal, em casa, olha, leitura. Parece arcaico, mas não é. Não caiu de moda. Especialmente para as novas gerações, né, que estão acostumados tudo no digital, a leitura ainda ali
é um hábito e, de fato, um bom livro amplia a sua visão, abre a sua mente, né? Eu acredito muito quando Cristo falou: "E conhecereis a verdade vos libertará". O conhecimento é isso, ele liberta a pessoa Sim. de todo tipo de escravidão. É isso mesmo, Bia? Sim, Ler um livro é bom, Bia? é ótimo. Acredito muito também nesse poder do conhecimento, né? Ele traz liberdade, ele traz oportunidades. E vai ser por meio disso que a gente vai conseguir desenvolver, progredir, conseguir fazer as coisas, né? Excelente, pessoal. Nós estamos aqui num excelente bate-papo com Francisco, contador, que tem seu próprio negócio há 20 anos, de muito sucesso. E nós estamos aprendendo várias dicas interessantes com ele e com a Bia, que sempre está conosco aqui também, na nossa mesa do Pode Agir Mais. E lembra, esse é o canal de podcast da Autossuficiência Brasil, onde você pode assistir os vários episódios já gravados lá no YouTube, Autossuficiência Brasil, além das outras plataformas de podcast que temos à disposição. O nosso interesse sempre é em te ajudar a se desenvolver nas áreas de empreendedorismo, de negócio próprio, de finanças, de educação, de emprego, ajudar na sua carreira, saúde emocional, nós falamos aqui também. Então, todos esses assuntos são do nosso interesse, porque nós queremos ajudar você no seu desenvolvimento profissional. Francisco, eu gostaria de voltar um pouquinho, quando você falou ali do MEI, do pequeno empreendedor, que muitas vezes tem dificuldades, ele está na informalidade. Vamos supor que tem alguém nos assistindo esse episódio, que tem um pequeno negócio, eu digo pequeno mesmo, micro, lá em casa, completamente informal, mas tem lá suas vendas, que são baixas, mas tem. Quais seriam os conselhos que você daria para esse empreendedor ou essa empreendedora que precisa formalizar? O que ele ou ela deveria fazer imediatamente? Certo. Eu diria, avalie a possibilidade de abrir um MEI, para que tenha as contribuições previdenciárias e garantidas os benefícios previdenciários. Às vezes, eu ouço falar as pessoas dizerem: "Olha, eu não preciso pagar essas coisas, porque eu não vou me aposentar". Isso Uhum. não é verdade. Eu ouço isso desde pequeno, né. Eu sou pequeno ainda, mas a idade não é mais a mesma. De forma que, ainda vale a pena fazer isso, né. E também, em casa, separe as contas da pessoa física, do negócio, das contas do Essa é uma da da dificuldade que da muita gente casa, tem, né? né. Isso é muito frequente, Aham. né. Nem que são sem querer assustar ninguém, mas se uma empresa vai à falência, decretada por um juiz, e o juiz nomeia um contador para verificar a contabilidade de uma empresa. Sim, Se houver esse tipo de negócio, o dono da empresa pode ser preso. Isso é um crime falimentar que se porque chama. ele junta tudo, né, ele mistura todas as finanças do negócio Hã. com a Quando família quando você abre uma empresa, você cria uma nova pessoa, a chamada pessoa jurídica. jurídica. Essa pessoa jurídica não deve ser confundida com a pessoa física. Uhum. Tem um caminho, um meio ali na empresa para tirar dinheiro da empresa para ir para o dono da empresa. Ou seja, isso exige muita disciplina do empreendedor, porque muitas vezes, especialmente o pequeno, que não tem ninguém ajudando, que ele não está muito bem preparado, então, todo o dinheiro que entra no caixa, ele acaba gastando até para as despesas pessoais. O filho chega em casa pedindo dinheiro para comprar alguma coisa, é como se ele lá no caixa da empresa, ele pega e dá para o filho comprar alguma coisa e vai perdendo o controle, né. E Exatamente. depois, quando chega o dia de pagar as faturas dos fornecedores, etc e tal, ele não tem dinheiro, por quê? Porque pagou, despesas da casa que não deveria. Sim, É isso mesmo, Francisco? exatamente isso. É a deficiência que nós temos de educação financeira, né. Nós não temos educação financeira, não temos o hábito de viver esse ambiente, e aí a disciplina que a pessoa tem de montar um negócio, se ela aplicar essa mesma disciplina em relação a esses cuidados, ela vai ter sucesso. Excelente, foi bom você ter falado sobre disciplina financeira, porque de fato é algo que falta na nossa sociedade, especialmente para os mais jovens. Tem muita gente até que defende que deveríamos ter uma matéria, né, uma disciplina na escola, desde os pequenos, ensinando sobre finanças. E isso seria muito importante para a população brasileira
de modo geral. Mas lembrando aqui que nós temos um grande recurso para oferecer para todos, que se chama Finanças Pessoais. É um grupo de autossuficiência onde você aprende com um grupo de pessoas. Se você quer mais informações a respeito desses grupos de autossuficiência, que são completamente gratuitos, entra no site autossuficiencia.org.br, busca lá esse material. Você pode fazer o download desse material gratuitamente, ou pode também, aí na sua comunidade, na sua estaca, na sua ala, buscar mais informações sobre os grupos de finanças pessoais. A mesma coisa sobre o iniciar o meu próprio negócio, iniciar e crescer meu próprio negócio, que é um outro grupo de autossuficiência que também ajuda os empreendedores que gostariam de começar ou de melhorar o seu negócio. Esses grupos estão à disposição de todos também. Você conhece os nossos grupos de autossuficiência? Conheço sim. Esse iniciar e melhorar um negócio próprio, Uhum. eu o fiz e depois fui facilitador dele. Olha aí, Também fiz o de finanças pessoais, olha e aí. depois eu fiz um grupo com os meus filhos, né, tenho 9 filhos. Como é que foi? 9 filhos? Aham. Puxa vida, como é que foi a experiência? Então eu ouvindo uma mensagem de uma pessoa, ele falou sobre esse curso de autossuficiência, ele não falou do curso, ele falou dos cuidados com as finanças. Aham. E aí eu tive a ideia, a partir dali, de fazer um grupo para os meus filhos, Olha de que ensiná-los interessante. esse cuidado sobre o dinheiro. Qual é a faixa etária dos seus filhos? O mais velho tem 28 e o mais novo tem 17. Tem algum contador aí? Nenhum deles quer ser contador. Mas tem alguém que gosta dos números, pelo menos? Sim, tem um Muito que é bem. atuário. Atuário, quem É. precisa da contabilidade, da matemática e tudo mais. Bia, é claro que você conhece os grupos de autossuficiência, os cursos de autossuficiência. Você já teve a oportunidade de fazer algum? Já participei do Finanças Pessoais e de Resiliência Emocional também. O que você lembra de finanças pessoais? A questão da organização, Uhum. né? Orçamento. Orçamento, sempre a gente se manter no controle. Uhum. E um dos princípios que o nosso facilitador ele fazia muito era o seguinte: a pessoa que é rica, ela sempre vai estar gastando menos do que se ganha, Aham. né? Então esse é um grande princípio também, a organização, é você sempre ter o controle, entender o que é necessário, o que não é, É isso né? aí. Eu já ouvi Então isso também, que na verdade não importa o quanto você ganha, importa muito mais como você gasta, como você Exatamente. gerencia os seus recursos, né? Uhum. Porque pode ter gente que ganha muito, mas gasta muito. E pode ter gente que ganha pouco, mas gasta menos ainda e sempre tem algo de reserva. O que você diria sobre isso, Francisco, como contador? Olha, que ainda é essa fórmula antiga, mas ainda ela Sábia, é né? sábia e é proveitosa, né. Aham. Realmente, como a Bia falou, dinheiro, ter dinheiro não significa ser rico, né. Exato. Certa vez o meu filho, quando criança, perguntou: "O que é ser uma pessoa rica?", né. E eu confesso que eu tive dificuldade de explicar isso para ele, né. Mas eu diria, se fosse hoje, que seria, a pessoa ter, a condição na cabeça, a disciplina de saber gastar, É ou isso aí. gastar menos do que ganha. E é isso que a gente ensina na autossuficiência. Autossuficiência significa você ter a capacidade de manter a você mesmo e os seus familiares, aqueles que dependem de você, sem ter grandes dívidas, sem ter grandes problemas financeiros, mas você ser o dono, ter nas mãos as rédeas das finanças, não ser um escravo do dinheiro, mas você controlar a situação. Então, isso é ser autossuficiente. A autossuficiência, na verdade, significa liberdade. Eu gosto muito dessa definição para a autossuficiência. E é o que as pessoas de fato buscam, né? Muito bom. Muito bem, Francisco. Olha, que alegria tê-lo aqui conosco. Nós temos uma última pergunta que eu vou deixar a Bia fazer e depois a gente vai encerrar com algumas palavras suas aí para nossa audiência, tá bom? Está bem. Ok, vamos lá então. Quais dicas você pode deixar para os nossos jovens, nossa audiência hoje, sobre o que você tem consumido ultimamente? Livros, séries, filmes que podem ajudar nessa busca da carreira. Legal. Olha, recentemente eu li 2 livros que me deixaram bem 3 livros, me deixaram bem, eh, fascinado. Um se chama Sapiens, que é a história da evolução do homem. Uhum. Um outro se chama
Felicidade como Mindset, de um amigo meu chamado Gustavo Antunes. Hum. E um outro que chama A Galinha e a Águia, de Leonardo Boff, Uhum. que explica uma história vivenciada numa comunidade africana, que explica sobre a galinha e a águia, né? O voo O baixo e o voo voo baixo, alto, né? exato. Que são mensagens inspiradoras que nos ajudam a tomar decisões, a refletir sobre as dificuldades da vida e também entender as estações da vida, né? Uma hora a gente está bem, outra hora nem tanto, mas a gente tem que tocar. Excelente, pessoal. Tivemos aqui então o Francisco Ferreira, contador e sócio fundador da VEC Lumen Contabilidade. Francisco, de novo, muitíssimo obrigado. Eu gostaria de pedir para você deixar uma última mensagem, então, para o nosso público. Está bem. Quando a Bia falou sobre ser empreendedora, me veio uma reflexão aqui, né? Que independente de termos uma empresa, nós podemos ser empreendedores mesmo enquanto não estamos dirigindo uma empresa, não somos donos de uma empresa. Nós podemos ser empreendedores como empregados, né? Podemos ter a atitude de empreendedorismo em todas as ocasiões da vida. Então, essa organização do pensamento, da disciplina das coisas, elas podem ser aplicadas na nossa vida em todas as situações. E quando houver a oportunidade de empreender, abrir um negócio, eu acredito que nós estaríamos mais bem preparados se assim pensarmos, né. Isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Precisamos, exercitar, estudar, principalmente, a fim de estar preparado para tocar a vida independente da atividade que fazemos, né. Dessa forma, a gente vai poder contribuir com a nossa parte na comunidade onde moramos, na casa onde nós moramos, no ambiente de trabalho, em todos os lugares onde nós estivermos. Excelente mensagem, Francisco. Muito obrigado. Basicamente, você falou em algo que eu acredito muito, né? A preparação mais a oportunidade é igual ao sucesso. Obrigado de novo, Bia. Obrigado por ter estado conosco. Eu que agradeço, Excelente foi a participação ótimo de hoje. vocês dois. Obrigado a todos os nossos técnicos aqui no estúdio que nos ajudaram com esse episódio, mais um episódio do Pode Agir Mais. Lembrem-se, pessoal, de seguir as mídias sociais da Autossuficiência Brasil, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. E tem muitas novidades para vocês, tanto nas mídias sociais, quanto lá no site autossuficiência.org.br. Não percam os nossos próximos episódios do Pode Agir Mais. Muito obrigado, um abraço, tchau a todos. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.